hoje meu bate-papo com a Cris, esse homem que é um ícone na parte de motocross, nas duas rodas. A gente vai saber um pouquinho desse mundo, ele é campeão e eu quero dizer assim que eu sou fã dele. Então nós vamos convidar Marco Usso. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Cris. Muito obrigado pelo convite, o Canal 38. Estou muito lisonjeado de estar aqui. Que bom, fico feliz. Conversando, pela nossa amizade de muito tempo. Que bom estar aqui. Que bom, viu? Dizer realmente que eu sou sua fã, viu? Eu era fã quando você já estava aí no esporte do motocross. E logo depois também que aconteceu o teu acidente, fiquei super fã sua pela coragem sua, dedicação, a toda essa luta que você vem aí. É um guerreiro, viu? A gente tem que ir superando, né? Superando. A vida traz, às vezes, alguns tropeços, né? Mas a gente vai levando. Verdade. Tendo fé em Deus, não precisa de mais nada. Verdade. Mas fala um pouquinho quem é Marco Usso. Casado, tem filhos, conta um pouquinho. Marco Antônio Usso, nascido em Apucarana, tenho 57 anos, filhos de José Usso e Carolina, que muitos conhecem. Conheceram, né? Sim. E casado com a Andréa, 35 anos, e tenho dois filhos, né? Um casal, que é a Ana Beatriz e o Marcos Vinícius. E um netinho de 4 anos. Nossa, eu tenho visto você que o netinho tá babando, né, Marcos? Vixe, coisa boa. Que delícia, né? É o melhor de tudo. Que gostoso. Então vamos começar. Gente, eu fiz uma lista aqui porque esse homem tem muito título. Meu Deus do céu. Início 1983. Foi quando você tinha 15 anos, é isso? Marcos, foi quando você iniciou. Eu comecei em 1983, pouco tempo antes de eu fazer aniversário, né? Mas eu já gostava de moto, já tinha moto de rua, né? Andava, meus amigos tinham mobilete e o pai deu uma moto para mim e para o Ricardo, daí para o meu irmão, né? Daí a gente andava de moto, né? Naquela época com 12 anos, Aquela época anos, podia, né, Marcos? É diferente de hoje. Não podia, né? Mas a gente, como, dava um jeitinho, né? Mas não abusava, então, e já comecei a gostar de moto naquela época, né? Então, foi por aí. Aí, em 1983, 82, eu fui numa corrida no Castelo com meu tio. Castelo Eldorado, para quem não sabe, é em Marilândia do Sul. Marilândia do Sul. Que era famoso demais, né? Todas as melhores provas do Brasil eram ali, né? Uhum. Teve as copas que tiveram, as corridas. Os melhores pilotos do Brasil andaram ali, antigos, né? Uhum. E fui com meu tio, acampamos lá, que aquilo era uma loucura. Sim. E comecei a gostar de ver, eu já gostava de moto, né? Aí no final do ano teve uma corrida em Londrina, que era a prova dos campeões, no final de 82. Esses campeões seria do Paraná? Não, Brasil. Brasil. Londrina sediava a prova. Não era um brasileiro, mas era a última prova do ano que vinha todos os campeões. Nossa, corrida. E, inclusive, esse ano, a Xuxa estava lá. Olha, entendeu? Ela vinha sempre uma modelo, tinha garota motocross e ela tinha tudo isso. Tinha muito disso. E daí eu fui nessa corrida também, choveu bastante, nós fomos lá, fui com meu tio. Aí eu falei, tô querendo começar a correr de moto, comecei a encher o saco do pai, até que compramos uma moto que daria para começar a correr. Uma 125? Era uma TT 125, porque já existia na época, a DT 180, as nacionais e tal. E aqui em Apucarana já tinha os pilotos que andavam na antiga pista do Miquelin, e depois da Pedreira, que era do Beto, lá da família do Beto Danques. E na pista do Miquelin tinha o Luiz Geraldo, o Mestiço, o Rank, o japonês aí também, voador? Não, o Eduardo começou depois, né? Ele começou depois. Nessas provas de nacional, tinha os pilotos da região, eu sempre ia assistir ali, já adorava ali, não por causa do castelo, mas já ia assistir ali. E durante a semana eu ia lá e andava na pista escondido, né? Olha aí, CGzinha, depois já andava lá, brincava, ia escondido. Daí, o que aconteceu? Em 83, o Ricardo acabou caindo com essa moto, amassou o tanque, estragou a moto. Ricardo é seu irmão? Meu irmão. Aí se machucou e tal, daí desmontamos a moto para ir na primeira corrida em Cornélio Procópio.
E daí fomos na primeira corrida. Daí o pai tinha a torrefação e me patrocinava, tinha carro da empresa, né? Que era o Café Cristiane. E já não existe Verdade, mais. Eu lembro disso. Aí o meu tio, mais o funcionário e a família me levavam, porque eu era menor de idade, levavam para as corridas. E eu fui nessa primeira corrida, que era uma primeira etapa do Paranaense que nem eu sabia. Tá? E eu vi aqui que em 1983 você já foi vice-campeão paranaense. Foi nessa, então, na estreia? Não, essa prova eu fiz 3º lugar. Só terminaram 3, porque estava uma chuva, não dava para andar. Naquela época, corria quantas pessoas? Era muita, era né? categoria estreante, largava mais de 20 pilotos, né? Muito. Mas acabaram 3, eu fiquei em 3º. Então animou, né? Ganhei um troféuzinho, claro. Eu tenho esse troféu até hoje. Que legal. Tenho todos os meus troféus, que eu acabei não te falando, eu tenho mais de 150 troféus e medalhas. Nossa! E daí foi a primeira prova, depois a segunda prova foi em Arapongas, daí começou a torneio integração, Jandaia do Sul no Golfinho, tinha pista. Lembro. Aqui depois na Pedreira, comecei a andar em 83, 84, depois em 83 eu fiz o Paranaense inteiro, né? Eu vi aqui, em 1984, entre os 5 primeiros de Hollywood Motocross, categoria nacional. Isso? É isso. Em 83 já comecei a fazer algumas provas fora, aprendendo. Fiz em Curitiba, acabei sendo vice-campeão paranaense. E naquela que eu fiquei época... sabendo há pouco tempo, que na época eu não sabia que eu fui vice-campeão. Fiquei sabendo há pouco tempo. Olha aí. Fiquei sabendo há pouco tempo. E nessa época, quem que era o Bambambam, que sempre ganhava as corridas? Nivanor Bernardi, de Curitiba, o Boinguinho. Aqui vão falar do Paraná, né? Nível Paraná. Aí nós começamos. Aí no final do ano, nessa prova dos campeões, o Eduardo Sassá começou a correr. Então ele começou depois de você. Depois de mim, que daí ele mudou para Apucarana, que ele morava em Cascavel. Foi depois. Aí nós, de 84 em diante, nós começamos a treinar junto, fazer provas, mesmo do Paranaense, do Hollywood Motocross, que já existia, que eu fiz algumas provas também em 83, e fui bem em 84, que ainda continuei ainda estreante nacional. Que legal. Aí, em 1985, estreia Campeonato Brasileiro. Ficou entre os 15. Porque daí já mudei de categoria. Daí comecei a andar de moto importada. Aí 125 a 250? Só 125, Kawasaki. A federação importou as motos do Japão e vieram para todos os estados, né? Na época era diferente. A importação vinha para os estados e os pilotos compravam. E ficavam com os pilotos 1 ano, 2 anos, né? E depois vendia dentro do estado. E a primeira prova de especial foi em Marília. Foi aqui em Marília, fui correr lá, fui bem, mas aí foi o ano que começou a vir os pilotos estrangeiros, né? Os americanos, eu peguei o ano para aprender a andar e vendo os outros andando. E estava indo super bem mesmo assim, né, Marcos? Mesmo Ainda assim, iniciante e tudo mais. Só de pilotos estrangeiros tinham mais de 5 pilotos. Então, eu andei no Brasil inteiro. Fizemos prova em Goiânia, prova no Rio de Janeiro. De todos esses lugares que você correu aí, Brasil todo, até fora do Brasil, né, que tem aqui a Argentina, que nós vamos ainda comentar, qual lugar que você mais gostou? Que você falava assim, nossa, aqui eu tô em casa, parece. Eu gostava de correr aqui no Castelo. Gente, era demais, né, Marcos? Eu gostava, não é porque aqui é o saudosismo, né, da pista, cada vez fazia diferente, não porque era perto, mas tinha muitas pistas fora, né? Que nem uma vez nós corremos dentro das termas do Rio Quente, lá em Goiás. Foi feito um campeonato brasileiro lá dentro. Hoje não tem tantas pistas, parece, né? Tem, como antes. tem a pista da Honda, que esse ano vai ser a final do brasileiro, vai ser em Indaiatuba, na pista da Honda. Mas tem bastante, mas diminuiu. Hoje tem bastante categorias. Na época que eu corria tinha nacional, 125 e 250. Só 2 categorias. Hoje tem nacional, tem estreante, tem 65, tem 50. Eu comecei a correr velho. Hoje, criança de 5, 6 anos já está correndo, já tem categorias, né? E vai. E hoje tem piloto de 60, 70 anos, que é a categoria MX 50, 55, tem. 60. Olha aí, que interessante, né, Quer dizer, gente? poderia estar correndo até hoje.
Poderia, né, Marcos? Mas vamos lá. Aí, em 1985, estreia o Campeonato Brasileiro entre os 10, que nós já comentamos. No final do campeonato. Em 1986, campeão paranaense. E nas duas categorias? Sim. 125 e 250 cilindradas, isso? Sim. Nossa, e para ser um campeão paranaense, quantas corridas e quantos você teria que ganhar para ser campeão final? A média de etapa de 10 a 12 etapas no ano. Então, praticamente, tipo, uma por mês. Até mais, né? Isso. Até mais, porque não começa em janeiro, né? Tá. Mas até mais, tinha até mais que isso. Mas no mínimo 10 etapas tinha. E na época que a gente andava, essas motos também vieram da federação, foi quando eu comecei a correr de Yamaha. Que daí a Paranamoto começou a me apoiar. Sim. A Cotons, a Tits, né? Que eram campeões, né? Eram os patrocinadores. Nesses eventos época, aí, né? Eles eram muito fortes. E daí começaram a me apoiar, né? E até a Prefeitura de Apucarana, em 87, me patrocinou quando eu comecei a ir para fora. Né? Aí comecei a andar de Yamaha, né? Só que um detalhe, como eram poucas categorias, era bem mais disputado, né? Todo mundo tinha o mesmo nível, mesma moto. Ah, entendi. Então, quando você trocou de moto, teve essa dificuldade ou para você foi melhor? Pegar uma Yamaha aí, no caso? Não, as motos eram praticamente iguais, né? De cilindradas e de potência, né? Certo. Mas as provas na época eram 30 minutos mais 2 voltas. Nossa. Brasileiro era 40 minutos mais 2 voltas. Haja corpo, Mundial né? era 45 minutos, só que eram 2 baterias, né? Nossa. Então, isso daí é o preparo. Isso aí é esgotado, né? Hoje tem um monte de categoria, daí o piloto corre só numa categoria, ou corre em 2, 3 categorias. Só que as provas hoje são 15 minutos, 20 minutos no máximo. Ah, nossa, deu uma boa diferença de antes para hoje, porque tem muita prova, né? Hoje, para você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro, mesmo o Paranaense, às vezes tem etapas que começam na sexta-feira. Sexta, sábado, domingo, ou Paranaense sábado e domingo. Tem as categorias no sábado, outras no domingo. Ter bastante categorias. Nossa, é muita coisa, hein? Aí depois, 1987, campeão paranaense de novo. Sim. Repetiu, na 125 e 250 novamente. Aí tem um detalhe, eu fui chamado para ir correr em Santa Catarina. Aí a Yamaha eu era um piloto semi-oficial Yamaha, a partir de 87, e a Yamaha me chamou para ir correr numa concessionária lá de Santa Catarina, em Rio do Sul. Eu e o Boinguinho, ele era também piloto da Yamaha, e nós fomos embora para lá. Aí em 1988, Campeonato Paulista, 5ª ou 3ª colocação? Em 88, daí eu me filiei à Federação Paulista. Eu fui andar no estado de São Paulo, patrocinado pela Yamaha também. Ah, tá. Que era aí ficou 3º colocado, no brasileiro. De 250 cilindradas. E eu fiquei em 5º, eu não me lembro se era 125 ou 250 do Paulista. Que bacana. E depois, em 1989, vice-campeão paranaense. Sim. Nossa, olha... 89, daí na primeira etapa do campeonato, eu machuquei o ombro, né? Eu tinha já, desde 86, o meu ombro saía fora. Eu tinha luxação de ombro. E corria, colocava, saía fora. Aí eu resolvi, na primeira etapa foi em Cornélio, eu ganhei a prova, só que machucou muito, eu resolvi operar. E daí eu perdi 6 meses do campeonato, então eu parei de andar. Só que no segundo semestre começou o campeonato Supercross. Aí eu fui andar e estava em primeiro lugar, tá? Eu estava em primeiro lugar, tava bem, tinha bastante piloto disputando, estava bem. Só que daí mudaram a última etapa, tá? E eu não pude correr, mudar bem pro dia do meu casamento. Aí eu não tinha como. Ou casamento ou a corrida, né? A Andréia já ia das contas. Ia das contas. E eu casei em Cuiabá. Daí eu perdi a etapa, fiquei vice-campeão também. Então aconteceu isso, né? Aí, em 1990, eu consegui ganhar o campeonato de novo. Olha que bacana. Gente, a gente vai dar um intervalinho. Já voltamos aí, rapidinho.
Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando duas amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata. Falei rapidinho, voltando novamente com esse assunto tão bacana. Marco, obrigada de novo, mas vamos continuar. Nós paramos em 1989, que foi vice-campeão paranaense. Depois 1990, que foi campeão também paranaense. Sim, e nós não falamos de 88, que eu fui correr no Mundial. Ah, é verdade, tá aqui. 1988 teve o Mundial, foi na Argentina? O Mundial na Argentina. Nos anos anteriores esteve no Brasil, eu andei, eu representei 2 vezes o Brasil, só que aqui no Brasil aí andavam mais pilotos, né? Sim. E na Argentina foram 6 pilotos, só que não chegaram todas as motos, né? Nós somos a delegação do Brasil, os mecânicos e tal, e chegaram só 3 motos. E e foi em Cosquín, era um lugar muito frio, que era perto das cordilheiras, né? Em Córdoba, a cidade de Cosquín. E nós fomos andar em 88 lá. Eu fui, na verdade, era por classificação e colocação do campeonato. Então acho que foram os 6, 7 primeiros colocados que foram chamados para ir para lá, que daí a confederação pagou tudo, né? E eu corria pela Yamaha na época, né? Certo. Eu corria pela Yamaha, a Yamaha levou minhas motos e tal. Só que na última, o que aconteceu? Eu estava como o primeiro piloto reserva, né? E foi quando o Paraíba faleceu. E o Paraíba faleceu, se eu não me engano, em agosto. Era o Paraíba quem, para quem não sabe? Corria? Ele corria, era um piloto e ele teve um acidente em Petrópolis e quebrou a coluna. Nossa. Foi numa prova de lá, eu estava junto, ele era piloto da Yamaha também. E daí eu fui convocado para ir, de última hora fui convocado e nós fomos. Só que não chegou a moto de todo mundo lá. Chegou a minha, do Paraguaio, do Eduardo, do Cássio Garcia, acho que chegaram 6, eram mais. 3 ou 4 motos não chegaram, não me lembro agora. Eram 2 baterias de 45 minutos, mais 2 voltas. E eu, na época, fui o melhor brasileiro. Essa categoria. Era só 250, só 250. Mundial de 250. Então eu fui o único que fez as 2 baterias e pegou a classificação. Teve o outro piloto que fez melhor na primeira, mas não terminou a segunda bateria. Certo. Eram estressantes, né? Então... Marcos, e depois, em 1990, campeão paranaense, novamente, representou o Brasil na Argentina, campeonato mundial, né? Teve mais de 50 vitórias, é isso mesmo? Eu não lembro certo, mas teve bem mais que isso. Teve mais que isso? Aqui está mais de 50 vitórias, né? Alguma coisa assim. E em 1991, numa etapa brasileira, em Canelinhas e Santa Catarina, você estava correndo e sofreu um grande acidente que te deixou paralítico. É isso, né? Como que foi isso, Marcos, lá para você? No momento do seu acidente, você perdeu
não sabia o que estava acontecendo? Ou você já estava ciente de tudo que estava acontecendo com você nesse acidente? Como que foi para você? Você pode falar sobre isso? Posso, normal. Eu fui para a primeira etapa, era a primeira etapa do Brasileiro, de 125 cilindradas. Por quê? Eu não corria de 125. Em 90 eu fui campeão de 250, que lembra, eu falei que era Supercross. Não tinha categoria, foi uma época que quase não estava vindo moto. E ia ter um Mundial de 125 no Brasil. Aí eu falei, eu quero andar, quero me classificar. Eu peguei a moto do Schumann, não era a minha moto. O Schumann corre até hoje, né? Corre. Que é o corredor aqui de Apucarana. De Apucarana. Ele para, volta, mas anda. E fui para a primeira etapa. Foi na época o Magu. Magu corria também. Também corria, né? Aí nós fomos correr lá no Brasileiro. E foi bem conturbado. No sábado não teve treino, porque tinha chovido e a confederação estava meio enrolada. Assim, não sabia se ia ter a prova ou não, ficou naquela. Porque não tinha segurança. Aí os pilotos, nós fizemos uma reunião no ônibus do Paraguaio e exigimos um monte de coisa. Na época não tinha nem UTI móvel para ter em pista, nada, né? Era bem diferente Era mesmo, diferente, né? a época em 91, né? Aí só que tinha um mínimo de segurança que teria que ter. Certo. E daí no domingo de manhã, vai ter a corrida, vamos andar, daí fomos treinar. E na primeira etapa eu fiz 5º lugar do Brasileiro. E isso foi de manhã, mas foi tipo assim muito corrido. A bateria de treino foi rápido tal, para poder fazer a prova, né? Certo. A segunda bateria, para você ter uma ideia, começou meio-dia e pouco. Nossa, e eu caí, pelo que não teve treino, nada, foi assim muito rápido, né? E nessa bateria eu estava em 2º lugar. E na primeira bateria eu estava passando por um trajeto, né? E mudei o trajeto durante a prova, né? Que você passava em lugares melhores, tal, né? Como tinha chovido, estava com uma entrada em salto meio ruim, né? E barro, né? Muito barro. Tinha parado de chover, mas fez trilho, né? Que a gente chamava trilho. Aí na segunda bateria, na segunda volta, um piloto, o Rogério Nogueira, que corre até hoje, ele deu a entrada pelo lado direito, eu entrei pelo trilho que eu estava entrando. Só que eu tinha parado de passar nesse trilho e ele estava com um buraco. E daí a moto bateu e virou. E eu caí dando cambalhota, né? Então bati primeiro a cabeça, dando cambalhota, e forçou a cervical. Foi onde que eu quebrei a C5 e a C6. Mas na hora que eu caí, eu fiquei consciente, não deixei ninguém relar em mim e eu já sabia o que tinha acontecido. Ali naquele instante você falou assim, ó... É porque eu não sentia perna, não sentia braço. Apesar de ver meu braço passando na frente da minha... Tinha, eu acho que o movimento, mas eu não estava sentindo. Não estava sentindo. Aí o Renato estava junto lá, que é um amigo nosso. Ajudou o Sasaki, não estava correndo, que ele tinha operado. Veio correndo na época. Me colocaram na ambulância. Chegou na ambulância, não tinha médico na pista. Nossa. Tinha uma assistente social. O que tem a ver, né? Então, levaram para a pista, né? Levaram para o hospital. Ali em Santa Catarina mesmo, na mesma cidade. Na mesma cidade. Aí na hora já me transferiram para Florianópolis. No mesmo dia. No mesmo dia. Aí já também vim para Londrina. Vim para Londrina no mesmo dia. O pai pegou o avião do Enio aqui de Apucarana, que é um amigo dele, e foram me buscar lá. E aí você foi para Londrina. E aí, como que foi essa sua aceitação? Porque teve que operar, né? Passou por fisioterapia, ainda passa, né, Marcos? Até hoje. Até hoje, né? Como que foi essa sua aceitação? Em primeiro lugar, assim, quando bateu, falou, nossa, agora minha vida vai mudar. Eu era casado há pouco tempo. Sim. Já tinha filha? A Ana tinha 6 meses. Nossa, novinha, hein? Novinha. Aí aquela história, você acredita que você vai ficar bem. Então eu falei, vou fazer de tudo para ficar bem. Sim. Tive o apoio da família, meus pais, a Andréia. Fundamental, né? A Andréia foi uma guerreira. Então,
é até difícil, mas todos ajudaram. Os amigos, né? Então, só que fui para o Saara logo depois. Então, aquele caminho, não, vou ficar bem, eu vou melhorar. Em um mês, eu fiquei internado algum tempo, em Londrina, voltei. Eu fui operado depois de um mês. Tá? Nossa, então não você foi na hora. Não foi na hora? Não foi. Fiz o tratamento e tal, aí acabei um mês depois que eu operei. Daí que começou a voltar meus movimentos. Mesmo depois de tudo isso daí, deve ter quanto tempo de recuperação, mais ou menos? Ah, demorou, porque depois ainda eu fui para o Saara no final do ano, isso foi em abril que eu me acidentei, fui 2 vezes para o Saara, final do ano passei, fui de novo, daí já fazia hidro aqui em Apucarana, já comecei a começar a nadar, fisioterapia já fazia aqui com o Silvestre, que inclusive eu faço até hoje, né? 2 vezes por semana, fisioterapia, academia todo dia. Ainda, olha aí que superação, né, gente? Uma superação de vida. Mas eu quero fofocar agora aqui. Você tinha algum apelido, Marcos, na pista lá? O pessoal te chamava porque um é japonês voador. Você, como o pessoal te chamava? Mas era Marquinho, mas Marquinhos, eu usava... né? Marquinho. Mas eu usava urso para botar na roupa, né? Porque ficava mais fácil, todo né? mundo chamava de urso ou Marquinhos, né? Fora hoje também se chamam de urso, né? A gente tem os grupos dos pilotos veteranos que a gente se reúne. Então me chamam até hoje de urso. Eu sei que você tem grandes amigos nesse meio aí do motocross, mas tinha rixa? Na hora de estar correndo é uma coisa, mas fora das pistas. Não, tinha muita amizade. A gente, no começo, as corridas, as federações pagavam até hotel pra gente. Então todo mundo ficava no mesmo hotel, fazia bagunça, brincava, tomava café junto. Então, hoje é tudo motorhome, tudo é diferente. Mudou muito, né? Então a gente tinha aquela vivência um com o outro. Tinha lá dentro da pista um pouquinho, mas não de briga, não existia isso. É lógico, todos queriam ganhar. Eu lembro muito de você no Castelo Eldorado, quando estava você e o japonês voador lá, e a disputa, o povo vibrava. Nossa, momentos maravilhosos você trouxe pra gente de felicidade, viu, Marcos? Era muito gostoso. Mesmo assim, depois que aconteceu tudo isso, eu sei que você tem paixão tanto por moto que você abriu uma agência, né, de motos, né, que foi a Honda. Quantos anos você ficou aqui no mercado com a Honda? Em 1994 nós inauguramos a concessionária no final de 94. Fora isso, você ainda participa de algum esporte rally? Você participou também? Eu andei de rally, né, desde 2008, 2007 fazia. Aí comecei a fazer o Mitsubishi Motorsport. Até 2016 eu andei. Tá? Fiz 2 Transparaná, que era uma semana de prova. Eu fiquei em segundo lugar. Que bacana, e o outro parabéns. fiquei em 12º. Tá? Olha. E já desde 2016 já parei de correr, porque eu tive um acidente indo para uma prova, né? Aí, acabou me afastando disso. Hoje você não tá mais. Eu tô querendo voltar. Olha aí, eu acredito. Eu tô Pra querendo, quem conhece porque ele. a prova de rally é rally de regularidade. É muito bom. E eu tava andando na Motorsport Sudeste, no Brasil inteiro. Temos pilotos aqui em Apucarana campeões, né? Tem. E eu consegui ficar em algumas etapas em 6º lugar do Brasil. Olha, isso que é superação, gente. Então, aí, tem gente que fica aí em casa reclamando, olha aqui, a vida desse homem, que maravilhoso. Marcos, quero agradecer um presente da Festa Escova, que é o nosso patrocinador aqui. Muito obrigado. Né? E agradecer novamente e falar que eu sou sua fã e eu tenho certeza que muita gente aí dessa época aí, 1980, deve ser fã desse cara também. E para quem é mais novo, né, tá conhecendo um pouquinho da história mais aí do Marco. Obrigada, viu, Marco? Eu que agradeço muito. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, viu? Então, até a próxima, gente. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de
tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando duas amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata.